Nós estamos aqui postando alguns vídeos para edificação, para testemunho e está passando nesse momento, né, um helicóptero. Olá pessoal, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Vocês estão apaixonados por Jesus? Espero que sim, a cada dia mais. Nós recentemente retomamos aqui com o nosso canal, com as gravações, com os vídeos de edificação. Eu cheguei a comentar com vocês que a gente estaria trabalhando, né, para a melhoria aí da qualidade, não apenas do conteúdo, né, da riqueza do conteúdo, mas da qualidade das gravações. Agora a gente está aqui com uma equipe abençoada dando suporte para a gente, né? Eu espero que esse vídeo chegue até você com a máxima qualidade possível. Recentemente nós estivemos falando aqui um pouquinho sobre histórias do campo missionário. Nós gravamos um vídeo falando um pouco daquilo que aconteceu na missão da Venezuela, as histórias missionárias. Hoje eu queria dar continuidade a esse vídeo, falar um pouquinho sobre histórias do campo missionário, de um trabalho missionário que nós fizemos no Panamá. Foi uma experiência extraordinária com Deus. Eu lembro que nós recebemos um convite para estar integrando junto com a agência Malta um projeto no Panamá. Eu me lembro que eu orei junto com a minha esposa e a gente sentiu paz de Deus, sentiu a direção de Deus para integrar esse projeto. Eu me recordo que organizamos tudo, organizamos a casa, o período que eu ia ficar fora. Nesse projeto ela não estaria indo comigo, ela estaria passando um período com a mãe na serra. Eu me recordo que naqueles 20 dias estava tudo organizado e a primeira experiência que eu queria compartilhar com você é uma experiência de provisão. Eu brinquei com a minha esposa quando ela estava indo para a serra e eu estava indo para o Rio de Janeiro para tomar o voo para o Panamá. Eu me lembro que deixando tudo organizado, pagando o projeto, deixando as contas da casa em dia para aqueles 20 dias, eu me lembro que tinha sobrado R$ 24 na carteira, o BlaBlaCar estava pago, né, e tinha sobrado R$ 24. Eu brinquei com ela, falei, amor, prepara para uma experiência de provisão, para um testemunho. Tem que ter um testemunho nessa história, nessa viagem, e eu vou contar assim que eu voltar. Eu me recordo que 2h30 de carro foi tempo suficiente para ir orando por provisão daqui no Rio de Janeiro. Botei um fonezinho, fiquei lá orando, né? De vez em quando conversava com o pessoal. Eu cheguei com antecedência, 4 horas de antecedência para o voo. Eu fui para um cantinho do aeroporto onde eu comecei a interceder, pedindo palavras de Deus sobre a missão e pedindo também a provisão do Senhor. Enquanto eu estou ali naquele processo de orar, de meditar, de estar ali com o Senhor, me lembro que você chegou perto de mim um jovem, ele sentou do meu lado e começou a chorar, começou a contar a vida dele, a história da vida dele. Ele estava saindo de uma casa de recuperação, tinha passado um tempo no Rio, em tratamento, estava retornando naquela data para Maricá, próximo ali ao Rio de Janeiro. E depois que a gente orou, conversou da palavra, testemunhou de Jesus, ele pediu auxílio financeiro para pagar a passagem dele. Eu me lembro que quando eu fiz as contas, dava certinho aqueles R$ 24 para a passagem e uma coxinha. E eu me lembro que eu comprei aquela coxinha e ele foi embora. E não tinha sobrado mais dinheiro nenhum. Queridos, eu estava indo para uma viagem internacional com R$ 0, né, na carteira. E eu me lembro que eu ri, brinquei com Deus, eu falei, Deus, o Senhor não está entendendo, eu estou orando por provisão, o Senhor manda alguém para eu poder compartilhar um pouquinho da provisão que tinha sobrado, mas brincando porque entendo os protocolos, os processos, a forma peculiar de Deus trabalhar e de Deus agir. Eu ainda tinha um compromisso de $10 quando chegasse lá que tinha que honrar. Então eu fui ali em uma confiança no cuidado do Pai, na certeza. Eu já tinha visto Deus provendo muitas outras vezes e eu sabia que algo de extraordinário o Senhor ia fazer. Quando eu estava indo para o check-in, para a fila do aeroporto, eu me lembro que entrou um áudio no meu celular, eu liguei o Wi-Fi e entrou um áudio de um amigo e ele falou o seguinte, pastor, olha que Jesus se dense, eu fiquei sabendo, eu estou no Panamá e eu fiquei sabendo que você está vindo para o Panamá no mesmo período e próximo a onde eu vou estar. Olha só, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar no Panamá, descer no aeroporto, é se encontrar comigo. Eu me recordo que assim eu fiz e quando eu me encontrei com ele, ele falou, olha só, Deus colocou no meu coração separar aqui uma oferta, uma provisão para você não vai se preocupar nesse período que você está aqui. E ele me entregou, que ele dizia a quantia foi uma quantia de $500. Eu precisava de $10. Então eu separei, dividi em vários bolinhos aquela quantia. Eu falei, eu vou semear, abençoar projeto, gente. Onde eu chegava tinha uma família precisando, uma igreja, te visitava um projeto social, estava ali, abençoava, né? E além da provisão para os dias que eu fiquei ali para fazer a obra do Senhor, eu ainda tive a oportunidade também
de prover na vida de outros. Essa foi a primeira experiência em relação a essa missão que muito me marca. A segunda experiência que eu queria compartilhar com vocês foi uma experiência assim que eu cheguei no Panamá. Eu cheguei cerca de 2 dias antes da equipe, eu fui um pouco antes. Eu tenho um costume assim que chegar, começar a orar pelo lugar, começar a interceder, começar a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer sobre aqueles dias. E eu me recordo que eu tirei um tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo de quietude diante de Deus. E quando eu estou ali meditando, eu fui descansar um pouquinho, cansado da viagem, uma viagem longa. Deitei a cabeça no travesseiro e quando eu deitei a cabeça do travesseiro, o Senhor abriu a minha visão espiritual. E quando o Senhor abriu minha visão espiritual, o Senhor me levou ali por aquele bairro aonde nós estávamos hospedados, aonde nós ficaríamos na base ali, onde era a igreja, ali no Panamá. E eu me lembro que o Senhor me levou ali pelo bairro e o Senhor me mostrou ali um conselho, uma reunião que estava acontecendo ali no mundo espiritual. Eu tinha ali um principado reunido com muitos outros demônios. Eles estavam justamente ali criando uma estratégia de resistência àquela equipe missionária que estaria atuando no território deles naqueles dias. Eu me lembro que ele mostrava foto com um formulário ali, né, de cada um dos missionários que estava ali para aquele projeto. E ele ia passando, ó, aqui nós vamos atacar na família, aqui é a saúde, aqui é a área financeira, e ele ia mostrando áreas frágeis e vulneráveis, aonde aquela resistência ia gerar ali um contra-ataque para poder tentar tocar os membros daquela equipe missionária. E eu lembro que quando acabou aquela experiência, o Espírito Santo falou assim comigo: pronto, te dei a ficha, te dei aí o relatório daquilo que você vai precisar interceder e cobrir nesses dias em relação à equipe. Então o Senhor ali abriu o dom de discernimento espiritual para justamente se colocar na brecha pelos irmãos para cobrir a equipe. E aquilo ali já foi um passo além ali, né? E o Senhor fez coisas extraordinárias. E a terceira experiência que eu queria compartilhar com você foi uma experiência muito pontual. Cada campo, cada projeto, ele tem a sua peculiaridade, ele tem o seu ensino. Eu brinco, eu digo que cada projeto missionário ele deixa a gente numa marca. Eu me lembro que quando a gente foi em Brumadinho, após aquela catástrofe que aconteceu, servir as famílias enlutadas, eu nunca chorei tanto com os que choram, eu nunca fui tão marcado em compaixão quanto aqueles dias em Brumadinho. E cada missão, ela deixa uma marca no nosso coração, ela escreve algo na nossa vida da parte do Senhor. Eu me lembro que essa experiência ela está no meu coração em memorial porque ela foi muito preciosa. E foi o seguinte: enquanto eu ainda estava lá no aeroporto, que eu falei que eu estava orando, intercedendo, tirando um tempo de solitude, eu comecei a pedir uma palavra ao Senhor sobre aqueles dias de projeto. Eram cerca de 20 dias. Eu me lembro que o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração, que está no livro de Crônicas, sobre o rei Josafá. Quando o rei Josafá fica sabendo pelos seus conselheiros de guerra que uma coalizão de 3 exércitos inimigos, amonitas, moabitas e uma terceira nação, se reúnem para atacar Israel, para atacar Josafá e o seu exército. E ele, tomando o conselho de guerra, ele vê que não tem condição natural de vencer aquela guerra. O número de seus soldados era muito menor do que aquela coalizão inimiga, o número de armamentos, o número de armaduras, o número de contingente era muito menor. E eu me recordo que o rei Josafá ele reúne todo o povo como um só homem. E naquele momento ele começa a orar buscando o conselho de Deus e se levanta a voz profética no meio da congregação. E os profetas começam a profetizar no nome do Senhor. E um dos profetas se levanta e diz o seguinte: olha, assim diz o Senhor, nessa guerra você não vai ter que pelejar. Sede fiel ao Senhor, confie no Senhor, confie na palavra profética e veja o grande livramento que o Senhor vai dar. E Josué, fortalecido por aquela palavra, ele organiza os soldados para ir de encontro àquela batalha. E ele coloca os músicos, os levitas, os cantores na frente de batalha. E naquele dia marcado para a batalha, né, os músicos começaram ali a tocar os seus tamborins, começaram a dedilhar suas cordas. Os cantores começaram a levantar a voz, né, a alta voz, em brados de louvor ao Senhor. E eles começaram a declarar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando o nome do Senhor estava sendo levantado em adoração, diz a Bíblia que o Senhor saiu à frente daquele exército e começou a desbaratar o poder inimigo. E aquela guerra foi ganha sem eles não precisaram pelejar e receberam vitória naquela batalha. Eu me lembro que lendo aquela passagem o Senhor falou assim comigo: levante-me um altar de adoração todos os dias no Panamá, nessa nação, e você vai ver o que eu vou fazer. Eu me lembro que nós nos reuníamos
algumas horas ali no raiar do dia, quando o sol estava para nascer, e nós tirávamos um tempo de intercessão e um tempo de adoração todos os dias. E eu confesso que a missão ela estava transcorrendo muito bem. Projetos sociais, evangelismo de porta em porta, visita a asilos, visita a orfanatos, pregando nas escolas, escolas com pessoas especiais. E eu me lembro que estava tudo transcorrendo muito bem. Já tinha tido muitas experiências com o Senhor, mas eu ainda estava esperando o extraordinário. E mais ou menos no meio da missão, o sobrenatural e o extraordinário do céu aconteceu. Eu me lembro que uma diretora de uma escola muito conservadora, muito rígida no Panamá, ligou para a liderança da equipe do projeto, para os pastores, e haviam 3 anos que os pastores tentavam fazer um projeto naquela escola e era negado. E eu me lembro que aquela diretora ela falou assim, olha, eu decidi dar a vocês uma oportunidade de vir fazer um trabalho aqui na nossa escola. Vocês terão 1 hora na quadra da escola e eu vou separar cerca de 4 turmas de adolescentes e vocês vão fazer o projeto de vocês e vocês vão embora. Eu me lembro que eram cerca de 300 adolescentes, 300 juvenis, e nós fomos lá e preparamos com todo carinho 2 louvores em espanhol, um teatro evangelístico, uma peça e um testemunho sobre aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus faz, muito simples, para poder testemunhar aqueles alunos reunidos na quadra. Queridos, eu me lembro que eu estava na condução nesse dia desse culto e eu me lembro daquilo que aconteceu até hoje. Na primeira oração, na oração de abertura, consagrando aquele lugar ao Senhor e convidando a presença de Deus para estar ali. Eu me lembro quando na primeira oração nós sentimos a nuvem da glória de Deus descendo sobre aquela quadra. Eu me lembro que em 5 minutos as lágrimas escorriam pelo rosto dos adolescentes. Em 10 minutos todos estavam abraçados, chorando e soluçando. As professoras começaram a dar a mão umas às outras e orar em grande fervor, dizendo que estava sentindo a presença de Deus. E a glória de Deus inundou aquele lugar. Foi uma hora de quebrantamento, uma hora de lágrimas, uma hora de uma visitação poderosa do Senhor no nosso meio. E eu me lembro que ao término daquele momento de ministração, daquela 1 hora que nós tínhamos ali, eu me lembro que eu fiz o apelo. E quando eu fiz o apelo, eu vi 80% daqueles adolescentes indo à frente, se lançando ao chão, chorando, dizendo, eu quero Jesus. Cerca de 240 adolescentes de uma vez, entregando a sua vida para o Senhor. Queridos, são histórias que acontecem no campo e eu queria, através desse testemunho missionário, nessas histórias do campo missionário, te incentivar, né, a gerar uma paixão pela missão, pela obra transcultural, pela obra missionária no Brasil, mas que o Senhor possa queimar e renovar no meu e no seu coração um coração missionário a cada dia, viu? Que Deus te abençoe, eu espero que isso tenha te edificado. Escreva aqui abaixo nos comentários o que te chamou a atenção, se você tem alguma experiência no campo missionário, não deixe de compartilhar. Curta, compartilhe com outros, ative aí o sininho para você estar acompanhando tudo aquilo que acontece no nosso canal. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.